Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server em 2008. E nessa aula do módulo 8 vamos aprender um pouco sobre a replicação do Active Directory e servidores FSMOs. Então essa aula vai ser dividida em dois assuntos. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre replicação de servidores que são controladores de domínio, e após aprender um pouco sobre replicação, vamos então dar entrada no assunto de servidores FSMOs, no qual nós abordaremos o conceito desses servidores, para que você saiba o que é cada um, que no caso são os servidores mestre de esquema, mestre de numeração de domínio, o Wide Master, PDC e o mestre de infraestrutura. E após saber o conceito de cada um desses servidores, vamos então descobrir quais são os servidores FSMOs que estão na nossa rede, e após isso transferir as funções deles para um segundo controlador de domínio. Então eu tenho aqui duas máquinas virtuais, em que essas duas máquinas virtuais elas estão no domínio. Uma se chama servidor 1. Uma se chama servidor 1, que é esse o primeiro servidor, e esse segundo se chama DC2, em que ele tem também o Active Directory, no qual ele está replicando com esse primeiro DC. Então ambos têm os controladores de domínio, e nós vamos aprender a transferir as funções de mestre de esquema, mestre de nomeação de domínio, RAID, PDC e mestre de infraestrutura para esse segundo servidor, no qual está servindo como segundo DC na nossa rede. Então primeiro vamos aprender os conceitos, o que é cada um deles, e então vamos para uma prática no qual nós vamos transferir as funções de funções FSMOs desse DC, no qual ele está tendo essas 5 funções para esse segundo DC. Começando o assunto, vamos falar um pouco sobre replicações nos controladores de domínio. Quando você tem dois servidores em uma rede, ou mais de dois servidores em uma rede, em que esses servidores eles funcionam como controladores de domínio, e que cada um desses servidores tem um banco de dados do Active Directory, esses servidores eles começam a trocar replicações entre si. Ou seja, eu tenho um servidor 1 e um servidor 2, em que ambos eles são controladores de domínio, eles começam a trocar replicações do banco de dados do Active Directory. Então ele começa a trocar informações sobre usuários, grupos, computadores, políticas, enfim, entre ambos os controladores de domínio que estão na rede. Essas replicações, ou seja, essas informações em que elas são inseridas de um para o outro, gera redundância, pois caso um servidor meu
caia, por exemplo, esse servidor meu primeiro ele ser desligado da rede, eu tenho esse meu segundo servidor, no qual ele vai ter uma replicação do banco de dados do primeiro servidor. E com isso eu vou conseguir ainda permitir que meus usuários loguem nos computadores e recebam ali as políticas adequadas a esses usuários. Essa replicação do banco de dados do Active Directory ela é conhecida como replicação de mestre múltiplos. Então, a replicação de mestre múltiplos é a replicação de todos os controladores de domínio que existem em uma rede. Por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho dois controladores de domínio que podia estar simulando esse cenário onde eu tenho um servidor 1 e um servidor 2. E esses dois controladores de domínio eles têm ambos o Active Directory instalado e eles estão replicando esse AD entre eles. Então, no caso, esse meu controlador de domínio ele tem ali o banco de dados do AD, os usuários, computadores e, enfim, os outros objetos, e que esses usuários, computadores e objetos que estão nesse primeiro DC, eles são replicados para esse segundo DC quando há alguma alteração no primeiro banco de dados e vice-versa. Quando a alteração aqui também é replicado. Isso faz com que gere redundância das informações, pois se um servidor cair, tem um outro ali com a cópia de dados idêntica do banco de dados no qual ele está replicando. Essa replicação no qual eu falei entre controladores de domínio é conhecida como mestres múltiplos. Para essa replicação ela acontecer perfeitamente, foram introduzidos alguns conceitos especiais. Então, para permitir assim que os meus controladores de domínio eles repliquem os seus objetos entre si, foram inseridos alguns objetos especiais, no caso, esses controles, em que esses controles especiais eles são executados por um único domínio, em primeiro momento. Então, quando eu coloco um servidor como controlador de domínio na rede, em que nessa rede não havia ainda um domínio, ou seja, era só uma rede workgroup e ele é o primeiro servidor que é controlador de domínio nessa rede. Esse controlador de domínio ele recebe todos esses controles especiais, que no caso seriam as funções FSMOs, e são essas funções em que elas permitem essa replicação de troca de objetos entre si. O DC, que é conhecido como Master Operations, ou seja, o primeiro controlador de domínio no qual ele está tendo todas as funcionalidades do FSMO. Que no português, o Master Operations é conhecido como Mestre de Operação, o famoso FSMO. Esses servidores FSMO, que em inglês significa Flexible Single Master Operation, eles são servidores que têm a finalidade de tratarem conflitos de replicação no domínio. Então imagine que eu tenho ali um controlador de domínio, em que esse controlador de domínio ele tem ali os seus usuários, computadores e outros objetos do domínio, e eu tenho um segundo controlador de domínio que também tem seus usuários, objetos desse primeiro DC. Ou seja, ambos os controladores de domínio eles estão trocando informações entre si, ou seja, está sendo replicado tanto o banco de dados do AD para o segundo e vice-versa, com isso gerando redundância. Então, os servidores FSMOs eles vão tratar a questão de conflitos. Então, imagine que nesse primeiro controlador de domínio vai ter o usuário Diego Lima, que também vai existir nesse segundo controlador de domínio, esse usuário Diego Lima, uma vez que esse segundo controlador de domínio está replicando o banco de dados do primeiro. Então imagine que eu troco a senha desse usuário Diego Lima nesse primeiro DC e ao mesmo tempo eu vou trocar a senha, outro administrador troca a senha desse usuário também no segundo DC. Aí eu te pergunto, qual é o DC que vai prevalecer? A senha que eu troquei nesse primeiro controlador de domínio, ou a senha no qual eu troquei nesse segundo controlador de domínio. Então é para isso que os servidores FSMOs eles vão servir, eles vão tratar essas questões de conflitos entre controladores de domínio e outras
funcionalidades, em que ele vai dizer qual desses controles de domínio ele vai prevalecer. E o controlador de domínio que vai prevalecer em questão de conflito serão aqueles que possuem a questão das funções FSMOs específicas para aquele conflito. Essas funções FSMOs, elas possuem regras bem definidas para tratar os conflitos de replicação no AD e outros problemas que possam surgir. Então, quando um servidor meu ele é promovido a controlador de domínio, esse meu servidor, no qual é o primeiro controlador de domínio na rede, ele vai receber todas essas funções. Então, por exemplo, quando eu vou colocar um segundo servidor, e nesse cenário, se eu trocasse a senha do mesmo usuário em ambos os servidores ao mesmo tempo, esse meu primeiro DC, no qual ele está recebendo todas essas funções FSMOs, ele ia prevalecer na questão do conflito, pois ele está com as funções específicas para tratar aquele conflito que seria a questão da alteração de senha ao mesmo tempo, em que como ele está com a função específica daquilo, ele iria ser como se fosse o servidor chefe, entendeu? Então, caso houvesse um conflito ali, ele ia ser o que se daria mais prioridade. Mas essas funções FSMOs, elas poderiam ser, caso quisessem, ser transferidas para outros controladores de domínio, em que eu permitiria que esses outros controladores de domínio recebessem essas funções e eles fossem, no caso, os servidores de prioridade para tratar as questões de conflitos em relação àquele conflito não está acontecendo. Ao todo, quando você trabalha em um ambiente de domínio, existem 5 tipos de servidores FSMOs, em que esses 5 tipos de servidores FSMOs é tratado por cada um por nomes específicos. Então existe o servidor FSMO de mestre do esquema, o servidor FSMO de mestre de nomeação de domínio, o RWIDE, o PDC e o de infraestrutura. Quando um servidor no qual, como eu falei, é o primeiro servidor no qual é o controlador de domínio na rede, ele vai receber, no caso, esses 5 servidores, ou seja, essas 5 funções. Vai ser tanto mestre de esquema, tanto mestre de nomeação de domínio, tanto RWIDE, tanto PDC, como mestre de infraestrutura. À medida que for passando o tempo e eu for inserindo ali novos domínios, eu posso permitir que esses outros servidores, no qual serão controladores de domínio também, eles possam receber essas funções. Para cada floresta, uma observação, existe somente um servidor, no caso que é esquema master, que no caso é mestre de esquema, e somente um servidor no qual é mestre de nomeação de domínio. Ou seja, então não importa quantas árvores você tem em sua floresta de domínios, nem quantos domínios existem em cada árvore. Só vai haver ali um servidor que seja mestre de esquema e um servidor que seja mestre de nomeação de domínio. E sempre haverá somente um esquema e somente um domínio para toda a floresta. As demais funções FSMOs, o RWIDE, o PDC e o mestre de infraestrutura existem em todos os domínios. Ou seja, em cada domínio existe um RWIDE, um master, um PDC e um servidor que é mestre de infraestrutura. Então, com isso, por exemplo, caso eu trabalhe ali com a floresta na minha rede, em resumo, e com várias árvores de domínio, só vai existir nessa floresta um servidor que é esquema master e um servidor que vai trabalhar com a função de mestre de nomeação de domínio. Mas para todos os domínios dessa floresta, no qual vai ter apenas um servidor de esquema e um servidor de nomeação de domínio, vai existir 3 tipos de servidores para cada um desses domínios: o RWIDE, o PDC e o mestre de infraestrutura. À medida que o tempo for passando, você pode, como eu falei, transferir essa questão dessas funcionalidades, ou seja, essas funções, para os novos servidores no qual você está inserindo no domínio. Então, ao instalar o primeiro DC no primeiro domínio, que foi o que nós fizemos na aula passada, instalamos ali um primeiro servidor no domínio. Esse servidor ele vai receber todas as 5 funcionalidades, ou seja, ele tanto vai ser
mesh de nomeação de domínio, RUID, PDC, mesh de infraestrutura e mesh de esquema. Com o tempo, como nós veremos na prática, você pode ali transferir essas funções de um servidor para o outro, que é o que nós vamos fazer. Então nós temos aqui um servidor 1 e nós vamos transferir essas funções, em qual esse meu primeiro servidor, que foi o meu servidor no qual eu coloquei na rede, que foi o primeiro controlador de domínio, ele está recebendo essas funcionalidades e nós vamos transferir para um segundo servidor, que é controlador de domínio, no qual ele não está recebendo essas 5 funções. Agora eu vou falar um pouco sobre o que seria cada uma dessas funcionalidades FSMOs. Um servidor no qual ele tem a função de esquema master, ele é único em toda a floresta de domínios. Então, se você trabalhar ali em uma floresta com várias árvores de domínio, você só vai poder ter apenas um servidor no qual ele seja esquema master. Então, mesmo que eu tenha ali um segundo controlador de domínio, um terceiro, um quarto, um quinto e N controladores de domínio, eu só vou ter apenas um servidor que ele vai ter essa função. Para eu poder fazer alterações no esquema, nesse servidor, no caso que tem essa função de esquema master, eu tenho que logar aí com o administrador, em que ele é pertencente ao grupo esquema master, e fazer as alterações específicas que eu quero fazer nesse servidor que é mesh de esquema, e essas alterações elas serão replicadas ali para os outros controladores de domínio. Por padrão, o primeiro DC do domínio da floresta ele assume essa função de esquema master. Essa função ela pode ser repassada para outros servidores da floresta, usando o console de administração de esquema ou usando o comando ntsd o qual veremos mais adiante. Então, quando você promove um servidor, no qual esse servidor em que eu já citei é o primeiro controlador de domínio, ele vai receber essa função de esquema master, em que essa função de esquema master ela contém uma cópia de banco de dados do AD, em que você pode gravar os objetos, ou seja, você pode alterar. Já os meus outros servidores que serão inseridos ali no domínio, eles não vão ter essa questão de uma cópia de banco de dados gravável. Eles só serão um banco de dados de leituras do AD. Então, para que eu possa alterar essa questão desse meu servidor, no qual ele é o primeiro controlador de domínio que está recebendo essa função, para o outro controlador de domínio ele possa receber essa função, eu posso utilizar ali comandos específicos, que é o qual nós veremos, para permitir que outro servidor meu ele assuma essa função, no qual ele vai ter um banco de dados do AD gravável, ou seja, ele vai poder fazer alterações e replicar essas alterações para os demais controladores de domínio na rede. Vale lembrar uma dica bastante importante em relação ao servidor no qual ele possui a questão de esquema master. Esse servidor ele é realmente muito especial e ele merece uma atenção toda especial para ele, porque problemas com esse servidor eles poderão inutilizar toda uma floresta de domínio, ou seja, todos os controladores que pertencem àquela floresta, causando assim prejuízos incalculáveis a essa empresa. Então, por isso, esse servidor no qual ele está funcionando, ele está tendo a função ali de servidor de esquema master, ele deve ser bem cuidado, no qual você sempre deve fazer ali backups bem planejados do banco de dados do AD, e esses backups bem planejados, eles devem ser backups completos e diários desse servidor. Outro cuidado que você deve ter é em relação à segurança física do servidor. O servidor no qual ele tem a função de esquema master, ou seja, que ele tem a função ali do banco de dados do AD graváveis, que pode fazer alterações nesse banco de dados e essas alterações são replicadas aos outros controladores de domínio. Neste servidor você vai ter que guardar ele em um local bastante seguro em relação a termos físicos, evitando assim ação de vândalos, ladrões, enfim, e preferencialmente nessa sala onde você guarda esse servidor, você monitora ali com câmeras de vídeo e entre outras questões de configurações de segurança, porque caso haja uma questão de uma perca num servidor desse por um dano físico
ou então algum problema em relação ao banco de dados dele, todos os outros servidores no qual eles estão recebendo a replicação desse controlador de domínio, eles ficarão inutilizáveis, uma vez que os outros servidores eles não possuem um banco de dados do AD na forma de alterações, ou seja, gravável, só serão apenas servidores de leitura. Já em relação à função de mestre de nomeação de domínio, o servidor no qual ele tem essa função, ela é responsável por fazer a questão de verificação de novos domínios, tanto na árvore como na floresta de domínios. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho um controlador de domínio, e esse controlador de domínio está num domínio chamado vendasabc.com. Então esse meu controlador de domínio ele é o meu primeiro controlador de domínio na rede, do qual ele está recebendo essa função de mestre de domínio, e eu nesse controlador de domínio, do qual ele é pertencente ao domínio vendas, eu desejo criar um novo domínio dentro de vendas chamado produtosabc.com. É nesse servidor que tem a função de mestre de domínio que ele vai ser responsável por verificar se dentro do domínio no qual eu desejo criar um subdomínio, seja dentro de uma árvore ou de uma floresta, ele vai verificar se aquele nome de domínio no qual eu vou criar, ele já existe naquela árvore ou naquela floresta no qual você vai criar um novo domínio. Então, o servidor que tem essa função, ele vai fazer a verificação se já existe um nome de domínio no qual você vai criar, tanto ali na sua árvore como na sua floresta, e caso exista um nome de domínio parecido com o que você vai criar, ele não vai permitir que você faça isso. Então ele vai fazer a questão da verificação dos nomes, e caso exista um, ele não vai permitir que você crie novos domínios com os mesmos nomes que existem. Esse servidor, em qual tem a função de mestre de nomeação de domínio, ele vai emitir um erro, como eu já falei, caso você crie dois domínios com o mesmo nome, e também ele vai fazer a questão de outras funcionalidades, além dessa de comparação de nomes quando você for criar um domínio ali na sua rede. E caso esse domínio exista, ele vai emitir o erro. As outras funcionalidades em que um servidor que tem a função de mestre de domínio ele vai fazer a questão de adicionar e remover partições de aplicativos do Active Directory. Ele também vai poder criar as referências cruzadas entre domínios, ou seja, quando os novos domínios são criados e adicionados a uma árvore, como ele também vai fazer a questão da validação de instruções para renomear um domínio. Então, além de fazer essa comparação de nomes de domínio, ou seja, verificar se aquele domínio já existe naquela rede ali da empresa, que seja pertencente a uma árvore ou seja pertencente a uma floresta, e ele não vai permitir que você crie esse novo domínio caso exista um nome anterior igual, ele vai fazer essas outras funcionalidades. Já um servidor no qual ele tem a função de ROID Master, esse servidor ele vai fazer a questão de distribuição do ICID dos usuários e outros objetos que são feitos no Active Directory. Então esse servidor que tem a função ali de ROID Master, ele vai existir em todos os domínios, diferente do servidor que tem a função de mestre de domínio e o servidor que tem a função de esquema master, em que eles vão ser únicos em toda a floresta ou em toda a árvore de domínio. Então, caso eu faça a ligação de vários domínios na minha rede, esse servidor ROID Master ele não vai ser único, ele vai existir em todos os domínios, porque ele é o responsável por fazer a questão ali com que você não faça a criação de dois objetos utilizando o mesmo nome, dando permissão com que você faça a questão da criação de dois objetos que sejam idênticos. Também existem mais dois servidores que possuem funções distintas, que são os servidores que têm a função de PDC emulador e os servidores que têm a função de mestre de infraestrutura. Os servidores que têm a função de PDC emulador, eles existem em todos os domínios da rede, e esses servidores que têm essa função,
ela só vai ser necessária, ou seja, ela só vai ser usada a função desses servidores, caso você ainda tenha domínios baseados ali no NT7 4.0. E também existe a questão ali de servidores que tem a função de mestre de infraestrutura. Os servidores que têm essa função de mestre de infraestrutura, ele tem como objetivo garantir que as informações de grupo estejam sincronizadas. Então, por exemplo, se você tem ali um domínio chamado abc.com, em que esse domínio você tem um usuário chamado jsilva, e esse usuário ele pertence a um grupo universal de outro domínio, é o servidor que tem a função de mestre de infraestrutura, que vai permitir que esse usuário, caso ele for alterado o nome dele para um outro nome, por exemplo, jsilva2, ele vai garantir que a lista dos grupos em que esse usuário estava, eles sejam replicados ali para a questão dos outros controladores de domínio. Então, esse servidor que tem a função de mestre de infraestrutura, ele vai fazer a questão ali da replicação dos grupos dos usuários, caso esses usuários eles troquem a questão da alteração de nomes. Então, por exemplo, o usuário trocou o nome, então ele vai fazer a questão da replicação dos grupos desse usuário para o novo nome no qual ele vai ter ali no Active Directory. Então, conhecida a questão das funcionalidades ali dos servidores FSMOs do AD, e visto que cada um faz, nós vamos agora fazer a questão da listagem desses servidores em uma rede baseada no Windows 7 2008, em que essa rede tem a função de controlador de domínio. Como eu falei, o primeiro servidor no qual você coloca na rede, ele obtém todas essas funções FSMOs. Então, tanto ele vai ser servidor de mestre de nomeação de domínio, como vai ser servidor mestre de esquema, ele vai ter o banco de dados do AD, em que ele pode fazer alterações. Tanto ele vai ser servidor ROAST, tanto ele vai ser servidor PDC, como ele vai ser servidor infraestrutura. Para você fazer a verificação da questão ali dos servidores que possuem essas funções FSMOs, você vai fazer o que? Você vai logar ali no controlador de domínio, pode ser qualquer um, e vai no controlador de domínio digitar um comando no CMD, em que esse comando é esse aqui, ó, o netdom query fsmo. Esse comando ele vai retornar uma lista de todos os servidores que têm as funções específicas, ou seja, as funções de mestre de infraestrutura, as funções de ROAD, as funções de PDC, as funções de esquema, as funções de nomeação de domínio. Então é com esse comando aqui que você vai listar o nome dos servidores e a função em que esse servidor está recebendo. Você vai logar no servidor e vai digitar o netdom espaço query fsmo. Feito isso, você vai dar um enter e ele vai fazer a questão da listagem de servidores em que obtém a questão das funções FSMOs. Então ele listou aqui dizendo que o meu servidor 1, que é o servidor no qual eu estou utilizando aqui, vou mostrar aqui, ó, o nome dele, servidor 1, ele está tendo a questão da função de mestre de esquema, no qual ele tem um banco de dados do AD gravável. Ele está tendo a função de mestre de nomeação de domínio, no qual ele faz a questão de comparação de quando você coloca novos domínios, ele vai verificar se esse domínio já existe em rede. Ele tem a configuração de servidor PDC, de função PDC também, no qual ele não permite que você faça a agregação de objetos iguais. Ele tem a questão de configuração de ROAD e tem a configuração de mestre de infraestrutura, no qual ele faz a replicação ali dos grupos para os usuários, caso haja alteração nos nomes. E outras configurações que o mestre de infraestrutura também faz. Então você vai verificar a listagem dos servidores e as funções em que esses servidores recebem por esse comando, netdom espaço query fsmo. Caso eu tivesse ali um servidor ou
na minha rede em que tivesse uma dessas funções aqui, ia ser listado através desse comando. Também existe outro comando para que você faça a questão da listagem desses servidores que recebem essas funções, que na realidade é através nem de um comando específico, mas de vários comandos em que formam um script chamado lastfsmo s.ps1, no qual ele roda no Windows PowerShell e ele é compatível ali com o Windows 7 2008. Ele vem disponível no CD do Windows 7 2008 quando você faz a instalação. Então, se você tiver o DVDs em mãos ali do Windows 7 2008, você pode procurar por esse script que vem no DVD e rodar ele através do Windows PowerShell. Feito isso, você vai ver a listagem dos servidores que recebem as funções de FSMOs mais detalhadas. Esse comando netdon também ele não existia ali em versões anteriores ao Windows 7 2003. Aliás, perdão, ao Windows 7 2008. Em que você, para utilizar tanto no Windows 7 2013 como no Windows 7 2000, você deveria acessar a parte lá Support Tools do DVD de instalação do Windows 7 dessas versões aqui, seja de 2003 ou 2000. Tu ia colocar o DVD e acessar essa pasta para que você conseguisse verificar os servidores que recebem essas funções de FSMOs. Então agora nós vamos para uma prática de como transferir essas funções para um segundo controlador de domínio. Eu falei o que? Eu falei que quando você coloca um servidor que é controlador de domínio em uma rede em que não existe domínio algum, esse servidor ao primeiro descer, ele vai receber todas as funcionalidades. Agora nós vamos transferir essas funcionalidades para um segundo servidor que é controlador de domínio, que também está no mesmo domínio, e verificar se esse servidor recebeu essas funcionalidades específicas através desse comando após feitas as configurações, o netdon query fsmo. Essa questão de troca de funcionalidades, ou seja, dessas funções para outros servidores, ela é útil quando você vê que aquele servidor no qual ele está recebendo aquela configuração específica, ele não está muito bom de saúde. Quando eu falo saúde, eu quero dizer em questões ali de configuração, ou seja, ele acaba sendo um servidor que ele está com vários problemas, e esses problemas eles podem fazer a questão ali de gerar outros problemas em relação ao teu domínio. Então, por exemplo, imagine um servidor que ele está com problema em relação à questão de desligação quase toda hora, e esse servidor ele tem a função de mesh de esquema, onde tem um banco do Active Directory gravável. Vai acabar que esse servidor ele vai ficar fora em algum determinado momento, e eu não vou conseguir fazer a replicação ali do banco de dados do AD para os outros servidores que tem a função de controlador de domínio, e eu vou ali acabar comprometendo a minha infraestrutura. Então essa questão de transmissões, ou seja, encaminhamentos dessas funcionalidades, elas se dão mais no sentido de quando você vê que aquele servidor no qual está recebendo aquela função, ele acaba estando com sérios problemas, e esses sérios problemas podem fazer com que uma das funções desse servidor pare e comprometa toda a infraestrutura ali da sua empresa. Eu estou ligando aqui apenas o servidor 2, que esse meu servidor 2 é controlador de domínio, para fazer a questão da replicação. A questão de transferir essas funções para esse meu segundo DC. Então meu DC já ligou aqui. Então como é que eu vou fazer agora para fazer a questão de transferir essas funções? Eu vou fazer de uma a uma. Primeiro eu vou transferir a função do servidor que tem a função de esquema master, que é, ou seja, o servidor que tem um banco de dados do AD de forma gravável. Depois eu vou fazer a questão de transferir o servidor que tem a função de nomeação de domínio, depois o servidor que tem a função de ROID, depois o servidor que tem a função de PDC e depois o servidor que tem a função de mesh de infraestrutura. Essa questão de transferência dessas funções,
Em alguns dessas funções aqui, elas são parecidas, as configurações para transferir, mas já em outros você precisa acessar outros consoles ali do controlador de domínio. Então a primeira função no qual eu vou transferir é a função de esquema master. A primeira coisa que você deve fazer para você transferir essa função é primeiro verificar qual é o servidor que tem essa função de esquema master. Como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar o comando netdom query espaço fsmo. Então, feita essa listagem, visto qual é o servidor que tem essa função, você vai verificar o nome do servidor, vai acessar esse servidor e acessar esse servidor no qual tem essa função, que no meu exemplo é o servidor 1, você vai fazer o seguinte, você vai digitar essa DLL aqui no programa de comando. Então eu vou copiar esse comando, que seria essa DLL, vou no meu programa de comando e vou dar um Enter. E antes de dar um Enter, eu vou só confirmar, você vai digitar REGSVR32 espaço SCHM gmt.dll. Isso aqui é para registrar uma DLL para que a gente possa fazer a questão da transferência do servidor no qual ele está recebendo a função de mesh de esquema para um segundo servidor, que é o que nós vamos fazer, que tem o controlador o Active Directory instalado. Então vou voltar no servidor no qual ele tem a função de mesh de esquema, digitei a DLL e vou dar um Enter. Feito isso, ele vai aparecer essa mensagem dizendo que a DLL obteve êxito na questão do seu registro. E nós vamos agora clicar em iniciar e vamos acessar o MMC. O MMC eu expliquei na aula passada. Porra, macho. O MMC eu expliquei na aula passada, para que servia. O MMC eu expliquei na aula passada, para que servia. Aliás, passada não, perdão, eu expliquei no módulo 7, para que serve. Ele é um console no qual você pode fazer ali questão de consoles que seria personalizados, ou seja, eu posso acessar esse MMC e adicionar vários snap-ins nesse MMC, que seriam funcionalidades que permitem que eu faça ali um console personalizado com as ferramentas em que eu trabalho mais frequentemente. Então vamos voltar. A primeira coisa que você vai fazer é o registro. Registrou, vai acessar o MMC no servidor no qual tem a função de mestre de esquema. Feito isso, vai clicar em arquivo, vai escolher a opção adicionar e remover snap-in, vai vir aqui na configuração mesh de esquema, vai procurar o snap-in mesh de esquema, descer aqui, ó, o esquema do Active Directory, vai clicar em adicionar, clicar em adicionar, ele veio aqui para o lado direito e vai dar um OK. Feito isso, você vai clicar em arquivo, vai na opção salvar como, e na opção salvar como, você vai salvar esse console para que ele possa ser executado posteriormente. Então no meu exemplo eu vou salvar esse console na área de trabalho, vou dar o nome dele de console esquema AD, vou fechá-lo, vou acessar ele agora que está salvo na área de trabalho, o console esquema AD, ele vai abrir a mesma interface na qual estava anteriormente, e agora eu vou fazer a questão de transferir a função de esquema master que existia nesse servidor para um servidor que tem a função de controlador de domínio, no qual ele está também na rede. Então eu venho no servidor acessando o console no qual nós criamos, que tem ali o snap-in do esquema do Active Directory, vou clicar com o botão direito,
Antes de fazer a questão da alteração, eu tenho que se conectar ao servidor no qual ele vai receber a questão de esquema do Active Directory. Então, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em conectar-se ao mesh de operações de esquema, ou seja, que vai ser o servidor no qual ele vai receber Então, vou voltar aqui. Então, eu clico com o botão direito, vou acessar essa opção aqui, ó, alterar o controlador de domínio para que ele faça a questão de se conectar ao servidor no qual eu vou repassar a função de mesh de esquema. Clica aqui, vou selecionar essa opção que tem dizendo esta instância de LEDS, o controlador de domínio, e nessa opção eu vou digitar, caso não aparecesse aqui o servidor no qual eu vou encaminhar a questão da função mesh de esquema, iria digitar o IP do servidor. Caso não aparecesse, que no caso o IP do meu servidor que vai receber essa função, que é esse aqui, ó, 10.100.1.2. Feito isso, eu aplicaria OK e ele ficaria com status online caso esse servidor ele tivesse ligado. O servidor ele já aparece aqui, ó, dc2.plus.com, que é o nome do servidor, mas se eu quisesse eu poderia colocar pelo IP dele também. Vou dar um OK. Aqui ele está se conectando com o servidor no qual ele vai receber a função de esquema do Active Directory. Essa mensagem de erro é padrão, essa mensagem. Ela diz aqui que não foi possível se conectar ao mesh de operações de esquema, mas isso aqui é padrão, sempre vai aparecer isso. Isso aqui não quer dizer que ele não se conectou. Essa mensagem quer dizer realmente que ainda não foi concluída a questão da transferência, mas a conexão aqui nós já estamos fazendo. Vou dar um OK. Feito isso, você observou que ele trocou a informação que antes era servidor 1, ele já está conectado ao dc2.cus.com, que vai ser o segundo servidor. Vou clicar com o botão direito. Agora, vou acessar agora o mesh de operações. E agora eu vou transferir a função de mesh de esquema que estava atualmente no servidor 1 para o meu servidor 2, no qual tem o nome dc2.cus.com, que é esse servidor aqui em que ele vai receber a função. Se eu vier aqui, ó, e digitar administrador, logar nesse servidor, você vai ver que esse servidor ele está com o mesmo nome que está aparecendo aqui no console, que é o servidor que receberá a questão de função de mesh de esquema. Eu vou dar feito isso, você confirmou a questão do servidor no qual receberá, que vai ser esse de baixo. Clique em alterar. Ele vai perguntar se você deseja alterar a questão da função mesh de operações. Sim. E no caso foi alterada a questão ali de a função de esquema master. Ou seja, a função do servidor que tinha a questão do banco de dados que era gravável do Active Directory. Ele já trocou a informação e eu clico em fechar. Se eu vier aqui, ó, no prompt de comando e digitar netdom query fsmo, como eu acabei de fazer, ele já vai aparecer dizendo que o servidor no qual tem a função agora de mesh de esquema é o servidor 2, o dc2.cus.com. Agora nós vamos fazer a questão da transferência de nomeação de domínio, que a nomeação de domínio eu expliquei que era a questão de verificação de nomes. Caso esse domínio no qual você vai ligar exista ali na rede da empresa, ele não vai permitir que você faça um subdomínio com o mesmo nome, como também se existisse ali na floresta ali da empresa. Para fazer essa questão de configuração da transferência da nomeação de domínio, você vai fazer a mesma coisa, você vai listar ali os servidores com suas respectivas funções e vai verificar qual é o servidor no qual ele tem a função de nomeação de domínio. No meu exemplo, o servidor que tem a função de nomeação de domínio é o servidor 1, então eu vou logar nesse servidor que tem a função de nomeação de domínio. Logou no meu servidor, vai clicar em iniciar, vai vir agora em ferramentas administrativas e vai acessar o console domínios
e relações de confiança do Active Directory. Clica com o botão direito e clica em abrir. Vai clicar aqui em cima, domínios e relações de confiança, botão direito. Vai, antes de fazer a transferência, fazer a conexão com esse servidor, ou seja, você vai se conectar ao servidor no qual ele vai receber essa função e depois você então vai fazer a transferência. Então, para conectar no servidor, você vai clicar com o botão direito em cima e vai clicar no nome alterar o controlador de domínios do Active Directory. Clicou, vai vir também na mesma opção esta instância, vai digitar o IP do servidor no qual receber essa função, caso ele não apareça na lista. No meu exemplo está aparecendo, vai dar um OK, vai agora de novo em domínios e relações de confiança e agora vai clicar na configuração mesh de operações. Clicar na configuração, ele vai aparecer já o domínio no qual, o controlador de domínio no qual você fez a conexão anterior, que foi a que você fez aqui, ó, em alterar que você selecionou. E agora você vai fazer a questão da alteração da função de nomeação de domínio. Esse aqui é o servidor no qual está com a atual função e aqui é o servidor no qual receberá a função. Clique em alterar, que vai perguntar se você deseja alterar, e clique em sim. Agora você clica em OK e foi alterada a questão da função de nomeação de domínio. Você volta no prompt de comando, digita o mesmo comando netdom query fsmo e vai verificar se essa alteração está aparecendo ali já via linha de comando. Mesh de nomeação de domínio, agora o servidor dc2.cus.com, como também o mesh de esquema no qual nós até alteramos anteriormente. Agora vamos fazer a alteração da questão do URI master, do emulador e do mesh de infraestrutura. Esses três aqui você pode fazer no mesmo caminho, no qual você vai fazer a configuração da transferência. E eles são bem mais fáceis do que os anteriores. Para você transferir o URI do emulador e o mesh de infraestrutura, você vai logar no servidor no qual ele está recebendo essa configuração. Então você vai digitar netdom query fsmo, vai verificar qual é o servidor que está recebendo essa configuração, visto qual é o servidor que está recebendo, que no caso é o servidor 1, está recebendo o PDC, o URI e o mesh de infraestrutura. Vai logar no servidor que está recebendo as funções, vai clicar em iniciar, logado no servidor, ferramentas e vai abrir o console do usuários e computadores do Active Directory. Abre o console, maximiza. No console você vai selecionar o nome do domínio, clica com o botão direito, vai também, como os anteriores, se conectar ao servidor no qual vai receber essas funções. Então você seleciona a opção alterar o controlador de domínio, clique novamente em esta instância, digita o IP ou o nome do servidor em que receberá a questão dessas configurações. Caso não exista na lista, se existir você seleciona. No meu exemplo está existindo, seleciono, dou um OK. Selecionou, agora você vai de novo no nome do domínio e vai agora na configuração mesh de operações. Feito isso, ele vai aparecer os servidores no qual eles estão recebendo a configuração e o servidor no qual receberá a configuração. Então, o servidor wide ele está conectado ali no servidor 1 e no qual essa função, se eu transferir, ela repassará para o controlador que tem o nome DC2, que é esse meu segundo servidor, que é controlador de domínio. Para a questão do meu PDC da mesma forma, que é na aba controlador de domínio primário, e para a questão do meu servidor que tem a função de mesh de infraestrutura da mesma forma. Eles vão ser repassados ali para o servidor no qual eu se conectei anteriormente, aqui ó, em alterar controlador de domínio, que eu escolhi naquela configuração de esta instância e selecionei. Vou voltar ao exemplo, mesh de operações, e agora eu vou fazer a questão da alteração de cada um deles. Primeiro que vai alterar o servidor que tem a função de write,
Então, visto o servidor que tem e visto o servidor que receberá e visto que eles estão certos, clique em alterar. Pergunta se eu desejo alterar, sim. Ok. Vou fazer a mesma coisa para a questão da configuração de PDC, visto o servidor que tem e visto o servidor que receberá. Se tiver ok, alterar, sim. E a mesma coisa por de infraestrutura. Servidor 1 tem e quem vai receber é o DC2, ok, alterar, sim. Ok. Clique em fechar. Agora se eu for lá no plano de comando e digitar netdom query fsmo e dar um enter, ele vai já aparecer a questão da transferência dessas funções, ou seja, desses servidores para o servidor que recebeu. Então, ó, o meu PDC e o meu ROID com o meu servidor que tinha a função de mestre de infraestrutura foram repassados ali para o DC2, ou seja, o DC2 que está recebendo essas configurações. Então, nessa aula mostrei como você faz alterações das funções FSMOs do Active Directory, que essas funções ela trata a questão de conflitos ali de replicações do AD, e passei do servidor no qual ele recebeu todas essas funções no primeiro momento para um servidor que era controlador de domínio também na rede. E essas configurações elas são repassadas quando você nota que geralmente aquele servidor que está com aquela função ele está comprometido, e com isso pode ser que essa função ela fique fora ali da rede, por esse servidor poder parar em qualquer momento, e então compromete toda a infraestrutura, já que esse servidor está com uma das funções FSMO que trata a questão ali de algum dos conflitos que podem existir na questão de replicações. Então essa aula basicamente foi isso. Essa aula eu mostrei a questão ali do que de replicações no Active Directory, em que eu expliquei que as replicações entre os controladores de domínio de uma rede é chamado de replicações de mestre múltiplos. Essas replicações elas vão existir em todos os controladores de domínio de uma rede, tanto faz se esse domínio for pertencente a uma árvore como a uma floresta, e que para fazer essa questão de replicações surgiu ali a questão dos controles especiais, que foram a questão dos servidores FSMOs, que são as funções, e que o primeiro DC de uma rede ele recebe todas essas funcionalidades, e que essas funcionalidades elas podem ser repassadas para os outros servidores caso exista ali uma necessidade por meio de consoles. Mostrei que em uma rede, caso utilize uma floresta, você só pode ter apenas um servidor que seja mestre de esquema e um servidor que seja mestre de nomeação de domínio. Já para todos os domínios dessa floresta ou da árvore, você pode ter servidores rider, emulador e mestre de infraestrutura em cada um deles. E mostrei por fim a função de cada um, em que o servidor de esquema ele é o servidor no qual ele vai ter o banco de dados do AD de forma gravável, ou seja, alterável. E por padrão, esse servidor ele é único em toda a floresta. Mostrei que você tem que fazer a questão ali do backup em relação do esquema master sempre e diariamente. Uma vez que esse servidor estiver fora, ele vai comprometer toda a infraestrutura dos outros servidores que estão recebendo a replicação do AD. Mostrei a questão dos servidores que são mestres de nomeação de domínio, que são os servidores que fazem a questão da comparação quando você faz a questão de adicionar ou remover domínios da rede. Ele verifica se aquele domínio, no caso de adicionar, ele já existe, se remover, ele já foi removido. E se caso você for adicionar um nome de domínio que já existe ali na sua rede, ele não vai permitir, dando uma mensagem de erro. Ele também permite outras funcionalidades, como adicionar e remover partições de aplicativos do AD, como também ligar referências e validações. Rider, ele é o servidor no qual ele tem a função ali de fazer a questão de garantir que os controladores de domínio eles não gerem o mesmo rider, ou seja, ele não distribua o mesmo ICID, assim não permitindo que o administrador faça objetos idênticos, com o mesmo nome, enfim, etc. E mostrei a questão dos outros servidores, o PDC e o de infraestrutura. O PDC
que ele só é necessário em redes que utilizam uma versão do Windows 7 NT7. E ele geralmente não é muito utilizado essa função, e o mestre de infraestrutura é o servidor que ele vai garantir as informações de grupos que estejam sincronizados. Então, se tu fizer caso a alteração de um nome de um usuário, que esse usuário ele seja pertencente a 2 domínios diferentes, ele vai fazer a questão ali da replicação do grupo desse usuário, permitindo que a questão do acesso aos mapeamentos de páginas, enfim, do grupo em que o usuário está. Uma vez que ele não vai comprometer a questão ali das informações dos grupos em que os usuários estão inseridos. Então é basicamente isso, pessoal, aula de hoje. Expliquei ali algumas das funções do Active Directory. Quando ele é promovido controlador de domínio, ele começa a trabalhar com replicações e como seriam essas replicações e transferências das funções FSMOs. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!